estudantes. Sejam bem-vindos mais essa semana, né? Essa semana vai ser a semana 2 do PET, volume 2 do 5º ano. Nós veremos nessa semana a questão do consumo consciente de água, né? E as formas de poluir, né? Eu vou apresentar para vocês algumas formas de poluição da água e algumas formas de consumo consciente. E aí nós vamos resolver as atividades, né, referentes a esses conteúdos que tem no PET, tá bom? Então, a semana 2 nós vamos aprender a identificar os principais usos da água e de outros materiais na vida cotidiana e discutir, propor formas sustentáveis, né, dessa utilização da água. Então, a gente vai aprender que tem como fazer um consumo consciente dessa água e como que a gente pode fazer esse consumo para favorecer, né, com que a água dure por mais tempo no nosso planeta, para que a gente consiga preservar esse recurso natural tão importante para a gente e, ao mesmo tempo, que não é infinito, né? A gente não pode gastar água de qualquer forma, de forma irrestrita, né? Então, vamos lá. Consumo consciente da água. Caro estudante, nessa semana você vai aprender um pouco mais sobre o uso da água e formas sustentáveis de utilização de recursos naturais. A atividade dessa semana será introduzida por um texto, além de links que facilitarão a sua descoberta. Os links estão no PET, quem tiver interesse pode entrar pelo PET mesmo, é só clicar em cima dos links que já é direcionado, tá bom? Apresentação. As pessoas que estão acostumadas a receber a água com o simples gesto de abrir a torneira não se dão conta de como ela é preciosa. Em muitos lugares do mundo, e até mesmo no Brasil, existem pessoas que sofrem com a falta de água, e ela não é suficiente para satisfazer as suas necessidades de higiene, alimentação, cultivo de plantas e criação de animais. A falta e a má qualidade da água são as causas de doenças sérias que ameaçam a vida de milhões de pessoas. A água potável é mais preciosa do que ouro, porque ela mantém a nossa saúde. Devemos proteger as nascentes dos rios e lagos, as matas ciliares. Parece que falta juízo no homem. Ele precisa muito da água e, no entanto, ele polui rios, mares, lagoas e praticamente todas as fontes de água na natureza. Uma das principais causas da poluição dos rios é o lançamento do esgoto doméstico, né, o esgoto que vem das casas, e industrial, que vem das indústrias, diretamente em águas. Isso desencadeia um enorme desequilíbrio em todo o ecossistema, causando um grande desastre ambiental. Outro importante fator de poluição do mar é o petróleo, que às vezes é derramado por negligência ou acidentes de navios petroleiros. Então, esse texto foi retirado de um livro, né? A referência está aí, é o livro Ciências, o Ecossistema, de 1996 esse livro, tá bom? Então, aqui eu vou apresentar algumas formas que a gente pode, né, ter consciência de como que a gente pode evitar essa poluição citada aí no texto, né, essa poluição dos rios e dos mares. Então, a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, propõe algumas medidas para evitar essa contaminação. Então, entre elas parar de beber água em garrafas de plástico, não usar copos, ou talheres, nem canudos descartáveis feitos de plástico. E evitar embalagens e sacos plásticos. Por que isso tudo? Eu apresentei as razões, né? A maioria desses plásticos, turma, é descartada de forma incorreta. E ele vai parar nas águas dos mares, ele entra nas superfícies do rosto, por exemplo, das tartarugas, dos peixes, e atrapalha a sobrevivência desses animais marinhos debaixo da água. Então, o plástico, além dele poluir o ambiente naturalmente pelo acúmulo, ele ainda atrapalha a vida, né, desses animais marinhos. Então,
quanto mais a gente evitar o uso de canudo, quanto mais a gente evitar o uso de garrafa plástica, isso tudo vai auxiliar, né? E vocês vão falar assim, professora, mas eu tenho uma garrafa plástica para tomar água. Eu também tenho, olha aqui a minha. Eu não vivo sem ela aqui em casa. Porém, eu uso uma garrafa, né? Essa garrafa aqui já tem mais de ano, então eu uso, esvazia, eu lavo ela sempre e não jogo essa garrafa fora, eu uso ela sempre. Então essa é a dica que eu dou, né? Você pode ter sua garrafa plástica, claro. O que você tem que evitar é de utilizar várias garrafas com a mesma finalidade. Eu não posso comprar 10 garrafas plásticas e usar uma por dia e jogar fora. Eu estou poluindo o meio ambiente com plástico, né? Então, façam isso, usem sempre uma garrafa para essa finalidade, né? Uma só. Outra coisa que a gente pode fazer para evitar a poluição, né, dos rios, dos lagos, né, é evitar jogar óleo de cozinha na rede de esgoto. Eu aí peguei um folder que é de uma companhia de água que não é daqui, eu acredito que ela seja de São Paulo. E ela mostra que quando você joga óleo de cozinha na rede de esgoto, esse óleo ele entra na intubação do esgoto, entope essa encanação, né, que passa essa água de esgoto, e ele se rompe, fazendo surgir esses transtornos aí, o cano estoura. Essa água que teria que ir, né, direcionada para esse saneamento básico, é interrompida, porque às vezes o cano entope, então muitas vezes essa água contaminada, essa água de esgoto, ela entra em contato com o solo, contamina o solo, e esse trajeto, às vezes, desse solo aí que está mostrando, vocês estão vendo aí numa das imagens, que pode muito bem encontrar com proximidades de um rio, né? Então, vamos imaginar que essa encanação já foi toda programada para chegar lá na estação de tratamento dessa água de esgoto. E aí, lá na sua casa, você sempre joga o óleo na pia. E o que vai ser com esse óleo? Ele vai se acumulando nessa encanação, né? Nesse cano, entope, e esse cano pode estourar perto de um rio, por exemplo. E aí ele vai contaminar a água desse rio, vai contaminar o solo das proximidades desse rio. E a gente viu na outra aula que tem uma água subterrânea, né? Uma água submersa. Então, essa água também é contaminada e essa água acaba encontrando com as águas dos rios também. Então, essa é uma contaminação do solo, das águas subterrâneas e das águas dos rios. Então, a gente tem que evitar. Professora, mas onde que eu vou guardar esse óleo? Eu aqui em casa eu junto garrafa PET, encho essas garrafas PET com óleo de cozinha. A minha mãe costuma fazer sabão, né, em barra com elas. Mas se você não tem esse costume de fazer sabão em barra, tem supermercados que recebem esse óleo de cozinha, né, já usado. Então, é só procurar na internet. Algumas organizações também eu sei que recolhem esse óleo. Eu não tenho aqui, mas eu posso disponibilizar depois no grupo para que vocês possam distribuir esse óleo e ele possa ser reutilizado e não descartado de forma incorreta. Então, olha como é que a gente tem que descartar. Nunca deve jogar óleo de cozinha usado na pia, no ralo, no vaso ou espalhar na terra. O óleo, descartado incorretamente, entope rede de esgoto e aumenta os custos no tratamento da água, além de poluir os rios e represas, como eu já tinha falado. O óleo deve ser armazenado em recipiente plástico, tampado, e entregue à Guarda Civil Ambiental e Polícia Militar do Meio Ambiente, que dará o destinado adequado. Você sabia que 1 litro de óleo de cozinha pode contaminar até 1 milhão de litros de água? Então, esse folder aí, especificamente, não é da Copasa. Esse folder aí, ela é da SAE, é lá de Boa Esperança. Então, lá em Boa Esperança, se você tem um óleo, você pode descartar ele com a Polícia Ambiental. Aqui em Belo Horizonte, eu não tenho essa informação, como eu falei para vocês. Eu posso verificar e postar no grupo para saber onde que a gente pode descartar esse óleo de cozinha corretamente. Por que que é preciso? Por que que a gente fala tanto em economizar água, sendo que
a maior parte da superfície terrestre é feita de água, constitui de água. Então, olha lá. De toda a água presente no planeta Terra, a gente está vendo aí que é muita água, 97%, quase 98%, 97,5% é de água salgada. Somente 2,5% é de água doce. E nessa água aí inclui, né, as calotas polares, né? Então, as águas dos rios e dos lagos. Então, essa água potável, água doce que a gente consegue beber e utilizar, é só 2,5%, tá? Desse 2,5%, 68%, quase 69% da água, ela está lá congelada nas calotas polares. Só 31% dessa água está presente no rio, líquida lá nos rios, né, nas águas de água doce. Então, a água superficial, ela está aí em 4%. A água que a gente consegue ver nos rios corresponde a 4% da água que a gente consegue consumir. 96% dessa água está debaixo da terra, aquele lençol freático que eu expliquei no outro vídeo. Então, observem para vocês verem, nós temos uma quantidade imensa de água, porém a água disponível para a gente, ela vai sendo reduzida cada vez mais. A partir do momento que a gente cria critérios, né? Qual é a água que está em estado líquido? Qual é a água doce que a gente pode usar para beber, por exemplo? Qual a água que está superficial? Então, por isso, nós precisamos economizar esse recurso natural que é tão importante. Porque aí, mais uma vez explicando, o consumo de água doce não para de aumentar. A poluição que a gente tem visto aí afeta a qualidade da água, se tornando imprópria para o consumo. A água se torna poluída quando o lixo e esgoto de residências e indústrias são jogados em rios e represas. Então, aí eu estou dando um exemplo, mostrando para vocês essa questão da água do lixo e a água do esgoto, né? Essa água que é contaminada pelo lixo que a gente joga, né, indiscriminadamente, e essa água que é contaminada pelo esgoto. Aqui em Belo Horizonte, nós temos vários exemplos dessa água, né? Porque tem vários córregos aqui em Belo Horizonte de água que não é canalizada, de esgoto que não é canalizado. Esse esgoto vai direto para esse córrego. E esse córrego, ele contamina a água, tá? Então, a gente tem muitos exemplos aqui em Belo Horizonte de lugares que não possuem ainda o saneamento básico e encanamento desse esgoto corretamente, né? Nós temos muitos córregos ainda por serem canalizados corretamente. Então, agora vamos partir para o próximo. Como podemos economizar água? Reduzir o tempo no banho, né, para 5 minutos e fechar o registro para ensaboar. Trocar a mangueira pelo regador, né, de plantas, porque quando a gente liga a mangueira, a tendência é deixar essa mangueira ligada mais tempo e desperdiçando água. Não jogar, né, não usar o vaso sanitário como lixo, né, porque isso pode entupir o encanamento, isso pode prejudicar, né, até o saneamento básico aí da sua região. Então, evitar usar o vaso sanitário como lixeira, né? Adotar o hábito de usar vassoura e não mangueira para lavar a calçada. Lavar o carro, trocar também a mangueira pelo balde, porque a gente tende a usar mais água sempre que a gente usa a mangueira. Lavar roupa, usar sempre a quantidade máxima indicada pelo fabricante. Depois, reutilizar a água para outra função. Então, reutilizar essa água usada lá na lavagem, né, no enxágue dessa roupa, para lavar o terreiro, né, para lavar a calçada, reutilizar essa água. E não deixar torneiras abertas sem necessidade. A cada minuto que você deixa a sua torneira aí desperdiçando uma gotinha de água, ela pode ser de 45 litros de água. Cada minuto de desperdício pode ser de 45 litros. Então, presta atenção nisso. Fechar a torneira e escovar o dente, por exemplo, né? Então, agora a gente já falou um pouco sobre a poluição da água, sobre as formas de consumir, né? Como evitar algumas formas de poluição.
Então, agora a gente vai corrigir. São só 2 atividades, tá? A gente vai corrigir rapidinho. Marque as alternativas abaixo com V para verdadeiro e F para falso, sobre as atitudes que ajudam a economizar a água, ou seja, situações de uso consciente da água em nosso cotidiano. Então, tomar banhos demorados é uma forma de economizar a água? Não, é falso, né? Reutilizar a água da lavagem de roupas para a limpeza de áreas externas da casa, verdadeiro. A gente vai reutilizar essa água, então é verdadeiro. Reaproveitar a água da chuva, verdadeiro. Você está usando aquela água da chuva para lavar um espaço na sua casa, enfim. Até um balde que você deixa ali na área externa da sua casa quando está chovendo, essa água que foi acumulada ali já pode ser utilizada para lavar uma garagem, por exemplo, né? Lavar as calçadas com mangueira. Falso. A gente viu que quanto mais mangueira a gente usa, mais a quantidade de água que vai embora, né? Verificar e corrigir qualquer vazamento de água. Verdadeiro, né? Tem que verificar, porque vocês viram, a cada minuto de água desperdiçada pode gerar um desperdício de até 45 litros de água, né? Regular a válvula da caixa de descarga, verdadeiro. Descarga é a descarga que a gente dá na nossa casa. Então, se essa válvula estiver desregulada, ela vai liberar muita água na hora que a gente vai dar descarga na nossa casa. Então, ela tem que estar extremamente, assim, bem reguladinha para não desperdiçar nada de água. E ensaboar a louça com a torneira aberta, a gente sabe que é falso, né? Isso só gasta mais água, desperdiça mais. 2. Observe as 2 imagens abaixo sobre acidentes de derramamento de petróleo e marque a alternativa correta. A. O vazamento de petróleo é uma importante contribuição para o desenvolvimento da fauna e flora aquática? A gente sabe que não, né? A água fica extremamente contaminada, os peixes morrem, né? Os animais marinhos sofrem demais com isso. B. O derramamento de petróleo desencadeia um enorme desequilíbrio ecológico? Verdade. Né? A gente viu aí nessa imagem e tem vários outros exemplos de animais marinhos que morrem sufocados com esse óleo, porque eles não conseguem respirar, né, debaixo da água. E isso aí gera um desequilíbrio para a cadeia alimentar como um todo, para os animais aquáticos, os animais marinhos que moram ali. Isso é muito grave. C. O óleo derramado pelo vazamento lubrifica e refresca as penas? Mentira, né? A gente sabe que muito pelo contrário, né? D. Onde há derramamento de petróleo e a água é própria para o consumo? De jeito nenhum, né? A gente sabe que essa água que foi contaminada aí não pode ser utilizada para consumo de jeito nenhum. São só essas 2 atividades, tá? Então, até a próxima aula. Um beijinho. Semana que vem nós teremos as atividades complementares e essas aí são as atividades do PET 2, da semana 2. Um abraço.